Bom dia novamente. Vamos meditar em Atos capítulo 2 e temos estudado sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é muito significativo que em Atos 2, o primeiro sermão da igreja pregado por Pedro foi um sermão que tratou da ressurreição. Isso é muito significativo. E hoje nós vamos ver o último aspecto desse sermão. Pedro não dividiu em 3 tópicos, mas nós dividimos o sermão dele em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós observamos que o Espírito Santo, ele aponta para a ressurreição. E nós lemos do verso 14, vamos ler, capítulo 2, verso 14, que diz: Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Pedro, de modo muito claro, explica que o que aconteceu com as línguas que eles estavam falando ali, as línguas como que de fogo na cabeça deles, aquele som que também tomou de conta do lugar, tudo aquilo ali que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel 2. Então, a primeira parte do sermão de Pedro foi explicar isso. Não estão embriagados. É o sermão, o cumprimento parcial da profecia de Joel 2, que trata da descida do Espírito Santo, que é uma marca da nova aliança e da igreja. Israel não tinha o Espírito Santo habitando neles como povo de modo tão íntimo quanto nós temos. E então, digamos que se Pedro fosse dividir ali o seu sermão, um segundo ponto seria a ressurreição aponta para Cristo. Então ele vai tratar diretamente da ressurreição no verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Jesus não podia ficar na morte. Verso 25, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. E então aqui, ele cita o Salmo 16, e ele está mostrando que Davi viu corrupção, mas Jesus não, porque ressuscitou. Verso 29, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Perceba, então, que ele apresenta um aspecto para explicar o que foi o derramado do Espírito Santo, as línguas estranhas, cumprimento da profecia de Joel 2. E depois ele mostra quem é Jesus, o Cristo que ressuscitou, cumprimento também do que foi dito no Salmo 16, embora
ele está aqui argumentando que Jesus é o filho de Davi, ao citar o Salmo 16, cumprimento da profecia messiânica. E então chegamos num terceiro aspecto do sermão de Pedro. Cristo é quem conduz à salvação. O Espírito Santo nos conduz ao entendimento dessa ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa ressurreição nos aponta quem é o Cristo. E então, Cristo nos conduz à salvação. Esse foi o pensamento de Pedro. Esse era o pensamento do judeu naquela época. Só uma coisa podia provar e mostrar que Jesus era o Messias na cabeça dos judeus que o crucificaram: a ressurreição. Na verdade, esses judeus, eles deveriam ter percebido que Jesus era o Salvador pelos milagres de Jesus, pelos sinais de Jesus, que eram cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Mas eles foram muito incrédulos e crucificaram Jesus. E Pedro, que outrora negou Jesus, agora é corajoso. E na frente dos sacerdotes e do povo judeu, provavelmente alguns sacerdotes estavam aqui, ele prega e diz: vocês o crucificaram. Veja a diferença de um pecador com medo, se escondendo, negando Cristo antes de Jesus morrer na cruz, e um pecador convicto, firme na sua fé, pronto para morrer por Jesus. E Pedro aqui prega dessa forma. No final, então, do nosso texto, que é enorme, por isso que ele foi dividido em 3 domingos, nós observamos que Cristo é quem conduz à salvação, e é o que Pedro vai dizer no verso 31. Perdão, no verso 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Observe, então, todo o argumento de Pedro, falando de Joel 2, falando do Salmo 16, e agora ele vai diretamente a Jesus, mostrando, olha, este Jesus que ressuscitou, além dele ter ressuscitado o que Davi não fez, mas Jesus ressuscitou mostrando que é o Messias, nós somos testemunhas. Esse é o fundamento da proclamação do Evangelho. Por quê? Porque se Jesus não ressuscitou, Paulo já diz lá, é vã, é inútil a nossa fé. A nossa fé repousa na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque senão ele seria somente um grande líder religioso, como qualquer outro grande líder religioso, mas ele ressuscitou. Veja também, e é o que nós temos que tirar desse entendimento, é que o sermão de Pedro é um modelo para os sermões modernos. É assim que deve acontecer. Sempre deve ter textos da Escritura que fundamentem bem as doutrinas que nós ensinamos hoje e que a igreja aprende, que a igreja medita. Não pode ter uma doutrina baseada na cabeça de alguém, tem que ter o texto bíblico. Então, quando você perceber, o pastor está citando muito texto bíblico, a ideia, você tem que ficar feliz com isso, porque a ideia é que ele está se fundamentando no que a Bíblia diz. E você tem a Bíblia, você marca, você confere, você verifica, porque você também vai aprender a real mensagem, legítima mensagem da Escritura. É certo que tem textos da Escritura um pouco mais complexos, e é por isso que nós temos igrejas divergentes, igrejas até boas, mas que têm uma doutrina de um jeito, outra doutrina de um jeito. Quando essas doutrinas divergentes daquela que é ensinada aqui são periféricas, isso não afeta o fato de que os irmãos dessas igrejas são irmãos, são crentes. Mas quando afeta as doutrinas fundamentais, aí é o problema. Então é por isso que tem ditas igrejas que nós consideramos seitas, porque afetaram as doutrinas fundamentais. Quais são as doutrinas fundamentais? Doutrinas sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, nem tanto, a não ser aquelas que dizem que o Espírito Santo não é Deus, aí afeta, né? Ou a da Trindade. Bibliologia, que é a doutrina da revelação de Deus, e outras doutrinas que são fundamentais e que nós não abrimos mão de forma nenhuma. Recentemente surgiu dessas doutrinas extremamente erradas, chamada teísmo aberto, que é exatamente um ensino que diz que Deus ele não planejou todas as coisas. Diz que Deus prevê o futuro, e prevendo o futuro é que Deus administra as coisas. E muitas vezes a doutrina diz, essa do teísmo aberto, que Deus é pego desprevenido em certas situações, porque como pode um Deus de amor permitir que um tsunami mate tantas pessoas, ou que uma pandemia mate tantas pessoas? Deus não sabia dessa pandemia, se ele soubesse ele não deixaria. É o que diz essa doutrina errada,
E é por isso que estudamos sobre o plano de Deus, sobre a vontade de Deus, para entender quem é o Senhor nosso Deus. E então, Pedro aqui, pregando nessa estrutura de sermão, que deve ser replicada até hoje, ele finaliza falando da salvação em Cristo. Lemos no verso 32 e o verso 33 agora. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O verso 33, ele faz a ligação com o início desse sermão. Verso 14, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, no verso 33, ele faz a ligação com o início do sermão. E é por isso que a ressurreição é o tema principal desse sermão. E o ponto de contato foi o momento do dom de línguas. O objetivo principal desse texto é falar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que mostra que ele é Deus e que ele é o Salvador e que vocês têm que crer nele. É o que Pedro quis colocar aqui. Mas o ponto de contato, início do sermão, foi o quê? Eles não estão embriagados. Isso é o cumprimento da profecia de Joel 2, o Espírito Santo desceu. E nesse sentido, faz relação com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No verso 33, Pedro também diz que Jesus está exaltado à destra de Deus. Ou seja, ele é Deus como o Pai é Deus. E eles tinham que entender isso. Jesus não era um Deus menor, um semideus ou um grande homem. Ele é Deus como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus. E isso foi uma das questões mais difíceis para o povo judeu, que era monoteísta. E nós também somos. Há um só Deus, mas que subsiste em três pessoas. É a doutrina da Trindade. Em outra escola dominical, a gente vai estudar a doutrina da Trindade, porque também é uma doutrina pouco estudada na igreja, mas muito importante. Ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são Deus, são pessoas distintas, mas é uma divina só que está ali nos três. Muitos até chamam, não é errado, a família divina, no sentido de que eles três se bastam. Quando Deus criou a humanidade, não é porque Deus estava precisando de alguém para se relacionar. Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de nada. Pai, Filho e Espírito Santo são suficientes para si mesmos. Eles vivem perfeito e pleno amor. Eles não precisam de nós. Ele nos criou porque Deus, na sua natureza, no seu caráter, é plena graça, e Deus quis despejar essa graça, esse amor para alguém. Criou o ser humano para poder nos abençoar com o amor dele. Jesus está à destra de Deus, é Deus como o Pai é Deus. E ele continua no verso 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aqui também, citação do Antigo Testamento, e um aspecto escatológico, a de que o Messias que vem, ele vai colocar os inimigos de Deus debaixo dos pés dele. Essa é uma referência a quando um rei que vence a batalha, o símbolo de que o rei venceu é que ele derruba o outro rei no chão e ele pisa no pescoço do outro rei. Então significa que ele venceu a batalha. Depois ele mata o rei, claro. Então a ideia aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele vai pegar os inimigos de Deus, todos aqueles que rejeitaram Deus, e vai pisar sobre eles. Isso vai acontecer nos 7 anos de tribulação, quando as nações idólatras, incrédulas, serão julgadas pelos seus próprios pecados. E é o que vai acontecer quando Jesus abrir os selos, 7 selos, a declarar as 7 trombetas e aplicar as 7 taças sobre a humanidade naquele período. A gente lê lá de Apocalipse 6 a Apocalipse 19, então ali Jesus está pisando os inimigos de Deus, está esmagando a uva no lagar de Deus, que é aquela ideia de você esmagar a uva e sair o suco pelas laterais. A ideia ali são as batalhas e as mortes que acontecerão naquele momento por conta do juízo de Deus. E às vezes para nós, seres muito pacíficos, parece algo assim muito esquisito, muito difícil de entender.
Mas o Senhor nosso Deus, ele é um Deus amoroso, maravilhoso, bondoso, misericordioso. Veja quantos séculos o evangelho está sendo pregado, desde que Jesus veio até hoje. E quantos séculos ainda ocorrerão de pregação do evangelho até a volta de Jesus? Tudo isso é o quê? É oportunidade de salvação. A humanidade não está querendo, mas Deus está de portas abertas. Deus está pregando através da sua igreja, através dos seus servos. E então Jesus, ele voltará sim. Ele está sentado à destra de Deus hoje, está com o Pai. Óbvio que Jesus não está sentado o tempo todo, é claro, né? Não sei também o que Jesus está fazendo, obviamente, intercedendo por nós, está conosco sempre, mas é o que nós sabemos do que a Bíblia revelou, mas essa é a posição de Jesus, Deus como o Pai é Deus, e voltará para estabelecer o juízo de Deus sobre a terra. Verso 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É o Senhor, é o Deus e é o Messias prometido. Então, muito claro o que Pedro proclamou aqui para a casa de Israel, que acabara de crucificar Jesus. Irmãos, essa pregação aqui não demorou 2 meses da crucificação de Jesus. Não demorou mais de 2 meses. Foi antes, 2 meses antes, em média 50, 55 dias talvez, de que Jesus foi crucificado. Não durou muito tempo. Os mesmos que crucificaram, que blasfemaram, que lançaram impropérios, que é um nome bonito, para palavrões, né? Palavras chulas, para Jesus lá na cruz, fizeram pouco caso do Filho de Deus. Era para essas pessoas que Pedro estava pregando aqui no dia de Pentecostes, quando muita gente estava nas ruas de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade relativamente pequena, ruas apertadinhas ali. Pedro estava pregando, muita gente parou para ouvir, e ele pregou de uma maneira extremamente poderosa. Paulo pregou essa mesma verdade. Isso é importante destacar, a gente falou domingo passado, mas em Atos 13:35 diz, por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. E em Atos 13:38 também diz, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Aí Paulo usa o mesmo texto, o mesmo argumento de Pedro e fala da justificação pela fé. Perceba que esse era o tom da pregação dos apóstolos no Novo Testamento. E é essa pregação que nós devemos fazer. Por isso que o tema aqui é que a nossa pregação tem que envolver a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que pregar falando que Jesus ressuscitou. Se você fala que ele ressuscitou, obviamente você vai falar que ele morreu numa cruz pelos nossos pecados. Mas a gente não pode deixar Jesus morto no evangelho, quando se prega o evangelho. Você tem que anunciar a ressurreição, porque ela é um fundamento. Ela mostra para aquela pessoa o que é que vai acontecer com o crente lá na frente, né, no dia da sua morte, no dia que ela estiver com o Senhor, vai ressuscitar, novo corpo, glorificado, para viver eternamente com o Senhor nosso Deus. Mas para o judeu, esse sermão fazia muita lógica e muita coerência. O judeu conhecia Joel 2, decorado. O judeu conhecia o Salmo 16, decorado. Pedro citou, sim, como quem fala uma coisa muito comum. E eles entendiam. E foi uma pregação muito direta para o judeu. Para nós, talvez, seja um pouco mais estranho, porque nós não temos essa cultura do judeu. Nós não estudamos todo dia de modo tão aplicado a Escritura. Temos que fazer o nosso devocional. Mas é diferente. Imagina aí, você está na escola e a sua tarefa é Pentateuco, estudar Gênesis, é a matéria de hoje, ensino fundamental, estudando Gênesis. Já pensou? Estudando Josué, a história dos reis de Israel. Essa é a disciplina da escola. Imagina só, fundamental, nível médio, imagina. Então, nós saberíamos muito da Bíblia, muito mais da Escritura. E com certeza, de cabeça, nós conseguiríamos elaborar os textos e muito mais. Mas isso deve nos motivar a estudar mais a Escritura, deve nos motivar a ler mais a Bíblia. Porque este sermão, pregado por um pescador, não era um fariseu,
não era um escriba, que na época eram os intelectuais dos judeus. Era um pescador, mas ele elaborou da maneira correta como deveria fazer. Então nós devemos ter isso em mente. As pregações devem ter esse mesmo tipo de estrutura, mesmo na modernidade. Ah, mas a pedagogia não melhorou as coisas, não deixou tudo mais simples. Olha, se simplificarmos mais, aí perde o conteúdo. Aí a gente que já não tem tanta Bíblia, vai perder mais Bíblia ainda. E vamos nos contentar com a superficialidade tão superficial, redundantemente falando, que não vai refletir a mensagem do Evangelho. Pedro terminou o sermão. Qual foi o resultado? Conversões. O resultado foram conversões. No verso 37, a gente vai apenas começar aqui, mas no verso 37 nós lemos: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Esse foi um grande erro. Século XIX e século XX. Com a doutrina arminiana, acreditando que o homem é quem escolhe Deus. Foi um grande erro, que chegou até o século XXI. Achando que, se eu apelar ao emocional das pessoas, elas vão verdadeiramente crer em Jesus. Não vão. Elas vão fazer volume. É o que a gente vê no Brasil. A gente vê volume de evangélicos, mas poucos convertidos e comprometidos com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos 6.000 convertidos, como tem aqui em Atos dos Apóstolos. Mas como é a conversão aqui? É o mesmo Deus, é o mesmo evangelho. Como é a conversão aqui? O coração deles ficou compungido. A palavra pregada por Pedro, técnica, citando o Antigo Testamento, exortação dura. 2 vezes Pedro diz: vocês crucificaram ele. É duro, não é não? É como se eu estivesse chamando os irmãos aqui de assassinos. Imagina só. Às vezes você, o pastor pregou duro naquele dia. Pior foi Pedro, lembre-se disso, né? Eu estou leve. Pedro aqui foi pior. Pedro disse: vocês crucificaram ele. Lembre-se disso. Mas o coração deles, não todos, mas muitos, apertou o coração. Talvez muitos que crucificaram Jesus ali, que gritaram: crucifica, crucifica. Imagina, eu queria ouvir um testemunho de um desses, que gritou crucificam e se converteu aqui, nessa pregação de Pedro. Eu imagino, na minha imaginação, que algum deles deve ter se convertido, deve ter se arrependido do que fez e realmente se tornou um crente no Senhor Jesus Cristo aqui. E o que é que eles fizeram? Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E é isso que eu espero, né, quando prego o evangelho. E eu acho que você também, quando pregar o evangelho, deve esperar a pessoa perguntar. Você prega o evangelho e a pessoa diz: e agora? Eu entendi, e o que é que eu faço? Isso é maravilhoso. Aí você entende, esse está crendo mesmo, entende? É verdadeiro. Você percebe que a pessoa está querendo o evangelho. E é o que a gente, às vezes, faz da graça de Deus de modo invertido. Às vezes a gente oferece a graça de Deus de uma maneira como se estivesse vendendo um produto, né? Vendendo sei lá, qualquer coisa. A graça de Deus não é vendida, ela tem que ser ofertada. É um presente de Deus. E a gente faz isso ao pregar o evangelho. Não estou dizendo que nós temos que pregar só para algumas pessoas. Não, pregar para todas as pessoas, né? Independente de questão sexual, de questão étnica, não importa. Pregar para todas as pessoas, mas esperar que as pessoas reajam à pregação. É isso que a gente tem que esperar. Você prega e aguarda a reação. A palavra de Deus é poderosa, o Espírito Santo de Deus é poderoso, e aquela pessoa, se Deus quiser, ela vai reagir à mensagem do Evangelho. E aí nós vamos ver o milagre de Deus. Isso é incrível, e é assim que Deus age. É diferente de você passar 15, 20 minutos chamando, e com um fundo musical, mesmo que seja uma música bonita e tudo, e aquele ambiente, aquela coisa. Eu não sei se esse foi um método usado no Novo Testamento.
O método foi, você prega o evangelho do jeito que Pedro pregou, citando os textos, explicando a verdade, dizendo quem é Jesus. Jesus é esse, o Salvador. E aguarda o Espírito Santo agir. E eles perguntaram: que faremos, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Conversão. Muito simples. E a gente sabe que muitos ali creram e chegaram ao conhecimento. Em Atos 2, verso 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E muitos creram naquele dia. Uma geração de judeus que mataram o Senhor Jesus Cristo. Era necessário se salvar daquela geração. Hoje também não está tão diferente. Uma geração perversa ao qual nós vivemos. E devemos levar o evangelho para que muitos venham a crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas este sermão de Pedro nos traz isso à mente. Temos que pregar o evangelho falando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo apontou para a ressurreição mostra que Jesus é Deus, e então ele conclui o sermão dizendo que só o Senhor Jesus Cristo é quem pode nos salvar. Vamos orar ao Senhor, pedir para que o Senhor nos abençoe, para que nós proclamemos o evangelho neste formato, neste princípio, que pelo que nós lemos aqui parece que é o mais adequado. Vamos orar então. Te agradecemos, Senhor Deus, por tua graça e misericórdia, pelo teu tão grande amor. Obrigado, Pai amado, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece. Dai-nos a sabedoria para pregar a tua palavra, o teu evangelho, sempre focando, ó Pai, na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é a essência do evangelho, para a glória do teu nome, Senhor Deus. E dai-nos entendimento para que nós tenhamos paciência e creiamos no poder da tua palavra e do teu Santo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, Deus também, para que estejamos descansados ao pregarmos o evangelho e confiantes de que aqueles que vão se converter, eles haverão de se converter segundo a vontade do Senhor. Peço que o Senhor nos use a tua igreja para levar o teu evangelho aos perdidos, é em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, um bom almoço e até a noite às 18h30.